aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. Um pobre, chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe a Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te de que tu recebeste teus bens durante a vida, e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo, e tu és atormentado. E além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, nem os daí poderiam atravessar até nós. O rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos. Manda preveni-los, para que não venham também eles para este lugar de tormento. Mas Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: Não, pai Abraão, mas se um dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: Se não escutam a Moisés nem aos profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Combate o bom combate da fé, conquista a vida eterna para a qual foste chamado. Esta manifestação será feita no tempo oportuno pelo bendito e único soberano, que habita em uma luz inacessível, que nenhum homem viu, nem pode ver. Hoje, as leituras, elas nos convidam a colocarmos a nossa vida diante desta palavra como uma palavra que fere o nosso coração. É como uma espada que deve ferir o nosso coração e nos fazer virar o coração talvez do avesso, de olhar menos para nós e mais para os outros. Este combate que São Paulo pede a Timóteo, claro que não é um combate físico, mas é um combate espiritual que exige esforço da nossa parte, porque esse virar o coração do avesso e deixar-se ferir pela palavra de Deus é algo que conta com a nossa colaboração. Não acontece se a gente não faz esforço da nossa parte. A gente deve fazer um esforço e combater este combate que São Paulo nos pede. E ele diz que Deus habita numa luz inacessível que nenhum homem viu nem pode ver. É porque para a gente herdar a vida eterna e conquistá-la pelo combate, como São Paulo diz a Timóteo, é necessário que o nosso coração seja transformado como no coração de Deus. É por isso que nenhum homem jamais viu, porque o nosso coração precisa ser transformado como o coração de Deus é, para que a gente possa vê-lo. Assim as pessoas entendem também, quando tem um relacionamento, quando existe amor dentro de uma família, só é possível compreender o amor que existe ali dentro, se aquele coração que está observando é um coração que ama de verdade. Assim também é a nossa vida. Para poder dar a vida eterna, deve ser um coração que é virado do avesso e que se transforma como no coração de Deus, porque só assim é possível de vê-lo.
após essa vida. E como é o coração de Deus? Jesus conta nesta parábola, que é a continuação, talvez não seja nenhuma parábola, mas é a continuação do evangelho do domingo passado. Santo Ambrósio fala que, como Jesus dá nome para o pobre Lázaro, isso provavelmente talvez não seria nenhuma parábola, mas que talvez seja uma história real. Isso muda o jeito da gente ouvir essa história, se é uma história real. Se de fato havia um pobre chamado Lázaro, e que na sua miséria, na sua angústia, foi visto por Deus, pelo próprio Jesus, que sabia seu nome. Jesus preserva o nome do rico em delicadeza para com ele, mas se a gente levar a sério o que Santo Ambrósio diz, que isso não é uma parábola, mas é uma história real, e que Jesus conta, significa que Deus realmente conhece o nome do pobre e de quem sofre. Ninguém sofre sem que seja visto por Deus. Ninguém, na sua miséria, é ignorado por Deus. Se as pessoas sofrem e parecem ser ignoradas, elas são ignoradas por nós, pelas pessoas que estão próximos, pelas pessoas que deveriam fazer algo a respeito, mas não por Deus. Deus sabe o nome e olha todos os pobres. O Salmo diz: Altíssimo é o Senhor, mas olha os pobres. Então isso sempre deve servir de consolo para nós, que o Senhor é este que toma o lado e olha para os pobres. E em primeiro lugar, isso deve também sempre virar o nosso coração para se deixar transformar por essa palavra e ser cada vez mais como o coração de Deus, que olha para Lázaro com misericórdia. E o que a gente pode fazer? No evangelho da semana passada, já foi dito para nós, e eu tinha dito, que a gente deve talvez fazer algo bem concreto. Ouvir, deixar que essa palavra nos transforme e nos faça tomar atitudes concretas. Primeiro, que a gente se disponha a realmente estar próximo daqueles que precisam. Seja com alimento, seja aqueles que são doentes, seja aqueles que de algum modo precisam de atenção, de cuidado, de uma visita, aqueles que são ignorados. E que a gente faça isso de maneira concreta. Talvez todos os meses a gente pegar e decidir uma porcentagem do quanto a gente ganha, colocar diante de Deus em oração, talvez conversar dentro da família e ver, olha, por mês a gente pode dedicar tantos % para ajudar alguém ou situações que estão precisando. Esse eu já tinha dito semana passada e reforço essa semana, que a nossa ajuda deve ser sempre concreta. Mas também o Evangelho e as leituras nos dão algumas pistas a mais que podem nos ajudar. A primeira leitura também é continuação da semana passada, é do profeta Amós. E esse profeta, também é o profeta da justiça social de Israel, ele denuncia uma situação, ele fala de pessoas que vivem se sentindo muito seguras nas alturas da Samaria, que dormem em camas de marfim, deitam-se almofadas, comendo cordeiros do rebanho e novilhos do seu gado, e que cantam ao som das harpas. Esse contexto é o contexto de uma guerra e destruição, em que algumas pessoas, porque viviam longe, talvez dos lugares onde estava a guerra, eles se sentiam seguros e não se sentiam próximos daqueles que estavam sofrendo. Então, o que o profeta censura aqui, em primeiro lugar, é insensibilidade, assim como do rico e pulão do Evangelho, o coração insensível. Mas, além disso, existe aqui um conselho concreto. Aqui existe uma ostentação e um luxo. Então, é uma dica bem concreta para a nossa vida. Sempre que a gente vai pensar naquilo que nós temos, a gente pode sempre pensar, mas é necessário? Eu preciso ter uma cama de marfim, como aqui era o caso deles? Eu preciso também me banquetear todos os dias, como fazia o rico do Evangelho? Isso ajuda o nosso coração, bem concretamente, a estar atento. Porque se a gente não gasta superfluamente, a gente pode ajudar mais os outros com aquilo que sobra, e também a gente tem um coração mais atento àqueles que passam necessidade, porque a gente tem um coração mais sensível. Esse é um aspecto que as leituras falam e que é algo bem prático, que a gente sempre pode pensar, mas isso aqui é necessário ou é supérfluo? Isso daqui eu posso renunciar e talvez em benefício de outra pessoa, de outra situação? Depois, no Evangelho, existe outro conselho concreto. O conselho é, claro, a gente se dá conta de tantas misérias que existem aí, que estão próximas de nós, não estão distantes,
Com certeza, próximo de nós tem alguém que passa necessidade, algum tipo de necessidade, ou material, ou até outros tipos de necessidade. Com certeza, próximo de nós existe um Lázaro. E o que assusta nesse evangelho é que o Lázaro, ele estava à porta do rico todos os dias. Por isso, também, esse é um conselho. Claro que a gente deve estar atento às necessidades grandes que existem, talvez no nosso bairro, no nosso país, grandes causas sociais que talvez a gente possa ajudar, ou com dinheiro, ou se voluntariando mesmo, mas também a gente deve se lembrar que talvez na nossa porta tenha um Lázaro que está lá todos os dias, que não é simplesmente aquela pessoa que a gente viu uma vez e não vai ver mais, mas que existe alguém que está ali de maneira estável na nossa vida, ou mais de alguém, e que é este Lázaro, que se a gente não ajudar, ninguém vai ajudar, vai faltar, como faltou para ele aqui. Então que a gente possa pedir a Deus também que os nossos olhos se abram, porque muito provavelmente ao nosso lado existe este Lázaro, de quem Deus não se esquece, e que Deus toma parte. E por fim, existe aqui a angústia final do rico, que clama que alguém ressuscitado vá anunciar aos seus irmãos. Nós cristãos, para nós isso aqui soa de maneira inclusive mais trágica, porque nós sabemos que o Cristo ressuscitou, que Jesus está vivo e que Ele anuncia a nós a sua palavra hoje. Essa palavra não é a palavra minha ou do ministro que leu, mas é a palavra do próprio Cristo, que diz para nós hoje e que está vivo. É o que o rico pediu para Abraão. E no entanto, Abraão responde: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. Bom, Moisés e os profetas são as Escrituras, é o ensinamento de Deus que ecoa por meio da igreja. Mas também, e que a gente deve ter sempre diante dos olhos e dos ouvidos, mas também, Moisés significam os mandamentos, e os profetas, claro, aqueles que exortam, que denunciam e que também consolam. A lei de Deus, os mandamentos, a gente deve conhecer ali os 10 mandamentos, talvez o resumo deles, os 2, de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e colocar sempre a nossa vida diante disso. Mas os profetas, além de serem esses das Escrituras que a gente deve ler, e olha como é triste, porque as pessoas podem ler Moisés e os profetas e não os escutarem, como este rico aqui. É possível a gente ter acesso à palavra e por acaso a gente não ter o coração transformado por ela. A palavra deve ferir o nosso coração e virá-lo do avesso. Esses profetas, além de serem os profetas aqui da Sagrada Escritura, que exortam, que denunciam, são também profetas, ou seja, bocas de Deus, aqueles por quem Deus fala, que Deus fala ainda hoje e que são pessoas vivas. Deus coloca na vida de todas as pessoas profetas, quer dizer, pessoas que falam em seu nome. Não pessoas que necessariamente vão dizer algo, dizendo, olha, Deus está dizendo isso, mas talvez uma pessoa que nos corrige, nos diz algo, e que aquilo de repente ecoa no nosso coração e a gente fala, é verdade, isso aqui é Deus que está me pedindo isso, não é essa pessoa. Todos nós temos profetas. Deus nunca cessa de mandar profetas para seu povo. Pessoas que com a sua atitude, que com a sua vida, que com a sua palavra, de algum modo aquilo nos impele e nos faz olhar com mais seriedade, ou até que nos motiva, que nos reanima e nos consola, mas que Deus nunca cessa de enviar e que a gente deve levar a sério, porque Deus nunca deixa de falar conosco. Ele sempre está dizendo porque Ele está vivo. Jesus é este que voltou dos mortos e que está vivo e que fala conosco sempre, às vezes até através de pessoas e de situações. Que a Virgem Maria, a serva atenta à palavra do Senhor, aquela que viveu na simplicidade de Nazaré, nos ensine também a ter este coração ferido pela palavra de Deus, voltado de dentro para fora, e que a gente possa se deixar transformar em alguém que talvez possa ter uma simplicidade maior de vida, um coração mais atento aos outros e que esteja especialmente atento àqueles que de maneira estável estão sempre nas nossas vidas, tanto como os Lázaros, que são o Cristo, como também os profetas, que são a boca de Deus. Amém.